neste lugar. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Muito bom estarmos nesta noite todos juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que muitas bênçãos estejam sobre cada um de vocês aqui e em casa. Fechamos os olhos, vamos falar com o nosso Pai querido. Pai querido que estás nos céus, Deus eterno e poderoso, estamos aqui, Senhor, em Tua santa casa, para lhe pedir que o Senhor derrame nesta noite o Teu Santo Espírito sobre nós. Precisamos, Pai querido, deste derramamento o quanto antes, pois sabemos que os dias são solenes e que o tempo será rápido. Então, que o Senhor esteja nesta noite conosco aqui, nos dando o conhecimento, que possamos entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através de mim. Em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 20. No contexto aqui, havia-se passado 40 anos desde que os israelitas haviam saído do Egito e 38 anos desde que os espias haviam sido mandados para reconhecer a terra prometida. Há 38 anos o povo estava vagando pelo deserto e haviam voltado para Cádiz, no deserto de Zim. Eles não estavam mais perto da terra prometida do que estavam há 38 anos atrás. Em Cádiz, Miriam morreu e foi sepultada ali mesmo. Mais de 600 mil pessoas faleceram entre os tempos perdidos, entre os capítulos 19 e 20 do livro de Números. Uma geração inteira foi perdida, colheu o fruto amargo em silêncio. As pessoas que se queixavam de falta de água a Arão e a Moisés eram uma geração nova, porém, eles estavam repetindo o mesmo comportamento que os seus pais. No capítulo 20, também encontramos Moisés golpeando a rocha, pecando contra Deus, que estava representando ali a rocha. Ali, Moisés e Arão descobrem que eles não poderiam entrar na terra prometida. E Arão falece. No capítulo seguinte, nós encontramos os relatos das vitórias de Israel e também o momento das serpentes. Quando as nações ficavam sabendo do povo de Israel, eles se amedrontavam e se estremeciam, porque aquele povo era constituído de apenas ex-escravos e estavam vagando 40 anos no deserto, mas não tinham perdido nenhuma batalha. Havia algo de diferente naquele povo. Vamos para Números capítulo 22, versículos 1 a 4. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Balaque sabia que teria de acionar o mundo espiritual, poderes espirituais e sobrenaturais, se ele de fato quisesse derrubar o povo de Israel. Versículos 5 e 6. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo,
a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Queridos irmãos, Balaque entendia que, por mais que nós não voltemos os nossos olhos para o mundo espiritual, esse é o aspecto que mais impacta a nossa vida. Ele compreendia que a palavra tem um grande poder no mundo espiritual. E nós deveríamos nos atentar a isso. A palavra tem um grande poder, tanto para o bem quanto para o mal, no mundo espiritual. Então, diante disso, nós deveríamos tomar cuidado. Cuidado com os assuntos que fazem parte das suas conversas. Cuidado com as piadas. Cuidado com as palavras malditas, impulsivas em momentos de ira. Porque a palavra tem um grande poder no mundo espiritual. E Balaque sabia muito bem disso, e por isso que ele mandou chamar Balaão. Balaão era conhecido por ser um homem que compreendia tudo sobre o mundo espiritual. Ele não era israelita, mas era um profeta gentílico que se comunicava com Deus. E para Balaque, apenas alguém que tinha o perfil de Balaão poderia, de uma vez por todas, acabar com o povo de Israel. Porque era necessário achar uma brecha no mundo espiritual, na vida daquele povo. Porque é assim que funciona. Satanás, ele não vem de repente na minha e na sua vida, de repente, sem autorização, muito menos arrombando. Quando Deus permite que Satanás atue em sua vida, é porque ele tem algo extraordinário para fazer em você. Mas quando Satanás entra em nossa vida, via de regra, é porque nós mesmos abrimos as portas. É porque nós mesmos demos espaços. Vamos lá, versículos 7 a 14. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus. Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado, os príncipes dos Moabitas foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Balaão sabia que o povo de Israel era conduzido por Deus. O espírito de profecia nos diz: os moabitas não ousaram arriscar contra ele um ataque. O recurso às armas seria inútil em vista das forças sobrenaturais que operavam em seu favor. Mas decidiram-se, como Faraó fizera, a pôr a seu serviço o poder da feitiçaria para contrariar a obra de Deus. Queriam acarretar uma maldição sobre Israel. Patriarcas e profetas. Balaão já havia sido um bom homem e profeta de Deus, mas apostatara e entregara-se à cobiça. Todavia, professava ainda ser um servo do Altíssimo. Não ignorava a obra de Deus em prol de Israel.
e quando os enviados comunicaram sua mensagem, bem sabia que era seu dever recusar as recompensas de Balaque e despedir os embaixadores. Mas arriscou-se a contemporizar com a tentação e instou com os mensageiros para que ficassem com ele aquela noite, declarando que não poderia dar resposta decisiva antes que houvesse pedido conselho da parte do Senhor. Patriarcas e profetas. O que significa contemporizar? Quando vamos ao dicionário, chegamos à seguinte conclusão: contemporizar. Deixa eu só achar aqui. Ser flexível, ser transigente, chegar a um acordo, condescender, dar uma solução parcial ou provisória, acomodar, contornar. E eu lhes pergunto, queridos irmãos, tem algum problema em sermos flexíveis? Não tem problema algum em sermos flexíveis. Aliás, há alguns momentos e situações em nossas vidas que é importantíssimo sermos flexíveis. Mas o problema é sermos flexíveis no aspecto bíblico. Muitos de nós têm utilizado esse termo erroneamente. Muitos têm buscado a flexibilidade, o equilíbrio entre a carne e o espírito. E será mesmo que nós podemos ter o equilíbrio entre esses dois? A carne tem que ver com os desejos do nosso próprio coração e a busca pelos prazeres deste mundo. Tem que ver com a nossa natureza pecaminosa. O espírito tem que ver com a pureza e a santidade que todos os dias Deus tenta estabelecer em nossos corações, em nossas vidas, a fim de que possamos ser a sua imagem e semelhança. Nós podemos ter um equilíbrio entre esses dois? É possível servirmos a dois senhores? Não. Um se sobressairá mais que o outro. E Balaão estava buscando ter esse equilíbrio. Ele não poderia ter negado a proposta dos embaixadores logo de antemão? Poderia? Ele poderia ter dito: vocês estão loucos? Estão pedindo para que eu amaldiçoe o povo que é conduzido pelo próprio Deus? Saiam da minha casa. Mas não, ele não fez isso. Deus sabia o que ia no mais profundo do coração de Balaão. Voltemos no versículo 9, do mesmo capítulo. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Queridos irmãos, será que era mesmo necessário o nosso Deus, um ser onipotente, onipresente, onisciente, perguntar a Balaão qual era o motivo daqueles homens estarem ali em sua casa? Não. Ele sabia o motivo. Mas mesmo assim ele perguntou a Balaão, porque ele queria lhe trazer a consciência daquela situação e do que estava prestes a acontecer. Deus deixou claro a Balaão que o povo de Israel era um povo abençoado e conduzido pelo próprio Deus. Mas no último versículo que nós vimos, a chateação de Balaão pela decisão de Deus. Mais uma vez, o espírito de profecia nos revela. Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar Israel. Deus estava ao lado deles, e enquanto fossem fiéis, nenhum poder adverso, da terra ou do inferno, poderia prevalecer contra eles. Mas seu orgulho fora lisonjeado com as palavras dos embaixadores: a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. As seduções e valiosas dádivas e a exaltação em perspectiva provocaram-lhe a cobiça. Avidamente aceitou os tesouros oferecidos e então, ao mesmo tempo em que professava a obediência estrita à vontade de Deus, procurou satisfazer os desejos de Balaque. À noite, o anjo do Senhor veio a Balaão
com esta mensagem: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo. Porquanto bendito é. Pela manhã, Balaão despediu relutantemente os mensageiros, mas não lhes referiu o que o Senhor dissera. Irado por se terem dissipado subitamente suas visões de lucro e honra, exclamou petulantemente: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Patriarcas e profetas. Queridos irmãos, como é que um profeta de Deus apostata? Ellen White deixa claro para nós que Balaão havia sido um homem bom. O que quer dizer que quando os embaixadores chegaram à sua casa, a sua conduta já estava comprometida. Ele se dizia um homem do Senhor, mas estava apostatado. Uma apostasia camuflada. Sentado nos bancos da igreja, pregando no púlpito, dando estudos bíblicos, orando, e orando bastante, mas orando para que Deus realizasse os desejos do seu próprio coração. E mesmo assim, se dizendo um servo do Senhor, mas apostatado. Queridos irmãos, a apostasia, ela não ocorre da noite para o dia. Satanás fica ao seu redor, esperando encontrar uma brecha. E a cada autorização concedida, ele se instala e estabelece os seus vícios de tal maneira que você fica encurralado a ponto de perder total noção e consciência das coisas espirituais. E mesmo assim, você continua vivendo uma vida cristã. Você continua participando da comunidade cristã, continua orando, continua lendo a Bíblia, vindo à igreja, como se nada tivesse acontecido, levando a vida como se tudo estivesse bem. Mas, queridos irmãos, estamos aqui falando de um profeta do Senhor. Quem dirá de mim e de você? Eu tenho visto a apostasia acontecer das maneiras mais estranhas existentes no coração humano, das maneiras mais inesperadas possíveis. E é claro que muitas pessoas apostatam, não deixam a igreja, porque não concordam com a doutrina, não concordam com a Bíblia, não são bem tratados pelos membros da igreja. Mas é um fato que a maioria dos que apostatam estão decididos a deixar tudo e a buscar os prazeres do mundo e os desejos do próprio coração. Não podemos cair nas ciladas e enganos do nosso próprio coração. Versículos 15 a 19. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Balaão mandou os homens embora? Não. Ele pediu para que eles dormissem novamente em sua casa. E o que Deus respondeu a Balaão? Versículos 20 e 21. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te,
vai com eles, todavia fará somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abaldou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Deus deixou claro a Balaão: se ao amanhecer os homens forem até você, você vai com eles encontrar Balaque. Só que não aconteceu isso. Ao amanhecer, aqueles homens foram embora sem falar com Balaão. E diante disso, o que Balaão deveria ter feito? Ficado em casa. Mas não foi isso que Balaão fez. Ele foi junto, ele foi atrás dos homens. O espírito de profecia, mais uma vez, nos revela. Muitos se lisonjeiam com a ideia de que podem afastar-se da integridade estrita durante algum tempo, por amor a alguma vantagem mundana, e que, tendo conseguido seu objetivo, podem mudar sua conduta quando lhes aprouver. Esses tais se acham a enredar-se na cilada de Satanás e raramente escapam. Continuemos na Bíblia. Versículos 22 a 27. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e o outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Aqui acontece uma coisa muito interessante. A jumenta começa a ver coisas no mundo espiritual que Balaão, se dizendo um servo do Senhor, um profeta de Deus, não enxergava. A jumenta, vendo algo sobrenatural, sendo usada por Deus, tenta proteger Balaão de seguir o caminho de sua própria perdição. Sabe, queridos irmãos, assim como esta jumenta, há muitas pessoas que são consideradas chatas, tolas, mente fechada, quadradas, simplesmente pelo fato de elas estarem vendo coisas no mundo espiritual que os outros não conseguem enxergar. E sabe o que acontece com uma dessas que tenta mostrar o melhor caminho para o outro? Ela é colocada de canto, ela é ignorada. Não dispense a pessoa que está ao seu lado, tentando lhe mostrar o caminho correto, o melhor caminho. Porque é exatamente esta pessoa que Deus está tentando usar como instrumento para livrar você do inferno. Versículos 28 a 29. Então, o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo?
Ele respondeu: não. Seu coração está tão tomado pelos teus desejos e o seu orgulho, que nenhum evento sobrenatural é capaz de lhe chamar a atenção. A jumenta estava falando com Balaão, e ele estava tão cego, buscando apenas os seus próprios desejos e ambições, que ele não percebeu que o animal estava falando. É lamentável, queridos irmãos, a capacidade da mente humana de alcançar a estupidez. Versículos 30 a 33. Replicou a jumenta a Balaão. 30 a 33, isso aqui, 31 a 33. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como o teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Muitos de nós só têm a misericórdia de Deus estendida em virtude daqueles que são considerados chatos e tolos. Muitos de nós têm sido poupados por Deus, porque tem uma esposa, um filho, um marido em casa, que segura as pontas espirituais. E Deus tem estendido a sua misericórdia sobre você, porque se Ele atirasse neste exato momento, você estaria selado à perdição. Mas enquanto existir alguém ainda que lhe mostre o melhor caminho, a sua misericórdia estará estendida sobre você. Só não sei até quando. Só não sei até quando. Versículos 34 a 35. Pode tirar a música. Então, Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Esse texto me lembra um outro. Guarde números. Vamos lá para 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 a 12. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Balaão seguiu o prêmio da injustiça. O que aconteceu aqui foi que acabaram-se as oportunidades para Balaão. Deus permitiu que ele seguisse o seu próprio desejo, mas lhe disse que ele lhe mostraria quem ele era, colocando as suas próprias palavras em sua boca. E foi o que aconteceu. Balaão se encontrou com Balaque e lhe pediu logo que fosse feito 7 altares.
Até porque o povo de Israel fazia apenas um altar de sacrifício a Deus e logo era abençoado. Por que não fazer então 7 altares para amaldiçoá-los? Esse era o pensamento moabita que havia se instalado na mente de Balaão. Balaque estava tentando comprar Balaão e Balaão estava tentando comprar a Deus. E nós conhecemos a história. Balaão não conseguiu proferir nenhuma palavra de maldição sobre o povo de Israel. Novamente, a serva do Senhor nos revela: há na atualidade milhares que estão seguindo uma conduta semelhante. Acha-se na Bíblia claramente o dever posto diante deles, ou é evidentemente indicado pelas circunstâncias ou pela razão. Mas porque tais evidências são contrárias aos seus desejos e inclinações, frequentemente as põem de lado e ousam ir a Deus para saberem o seu dever. Aparentemente, com grande consciência, oram demorada e fervorosamente, rogando luz, mas com Deus não se brinca. Ele muitas vezes permite que tais pessoas sigam seus desejos e sofram o resultado. O meu povo não quis ouvir a minha voz, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Quando alguém vê claramente o dever, não tome a liberdade de ir a Deus com oração para que possa ser dispensado de o cumprir. Assim, os sentimentos dos moabitas idólatras estavam a obter domínio sobre sua mente. Sua sabedoria se tornara em loucura, nublara-se-lhe a visão espiritual, trouxera sobre si a cegueira, rendendo-se ao poder de Satanás. Há um texto muito bonito, Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Balaão não conseguiu proferir nenhuma palavra de maldição, apenas palavras de bênçãos. Vocês já perceberam? Em todo esse tempo, o povo de Israel estava vivendo a sua vida sem ter noção alguma do que estava acontecendo ou poderia acontecer no mundo espiritual. Às vezes nós vivemos o nosso dia a dia da mesma forma, achando que nada está acontecendo ao nosso redor. Mas enquanto você trabalha, dorme, come, estuda e faz qualquer outra coisa da sua vida, Deus está estendendo a sua proteção sobre você, lhe protegendo dos inúmeros ataques sobrenaturais que você não faz nem ideia. Balaão não conseguiu cumprir a tarefa que Balaque gostaria. Mas antes dele voltar para sua casa, algo muito importante aconteceu. Vamos para Números capítulo 24, versículo 16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Aqui nos é relatado que Balaão teve uma visão. E a serva do Senhor nos revela o conteúdo dessa visão. Não somente foi mostrada a Balaão a história do povo hebreu como nação, mas ele viu o crescimento e prosperidade do verdadeiro Israel de Deus. Até o final do tempo,
viu o favor especial do Altíssimo acompanhando aqueles que o amam e temem. Viu-os amparados pelo seu braço ao entrarem no escuro, vale da sombra da morte. E viu-os saírem de seus túmulos coroados de glória, honra e imortalidade. Contemplou os resgatados, regozijando-se nas glórias imarcessíveis da terra renovada. Olhando para esta cena, exclamou: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? E ao ver a coroa de glória em cada fronte, a alegria irradiando de cada semblante, e olhando para aquela vida intérmina de pura felicidade, proferiu a solene oração: a minha alma morra a morte do justo, e seja o meu fim como o seu. Se Balaão tivesse tido disposição para aceitar a luz que Deus dera, teria então tornado verdadeiras para si as suas palavras. Teria de pronto cortado toda a conexão com Moabe. Não mais teria abusado da misericórdia de Deus, mas a ele teria voltado com profundo arrependimento. Mas Balaão amava o salário da injustiça e estava decidido a consegui-lo. Balaão teve a oportunidade de ver o futuro, de ver a ressurreição dos santos e as suas coroas sobre as suas frontes. Que incrível! Mas a segunda parte da revelação de Ellen White é de cortar o coração. Preste atenção. Decepcionado em suas esperanças de riqueza e honras, achando-se no desagrado do rei e estando cônscio de que incorrera no desprazer de Deus, Balaão voltou da missão que ele próprio desejara. Depois de chegar em casa, o poder dirigente do Espírito de Deus o deixou, e sua cobiça, que apenas estivera contida, prevaleceu. Estava disposto a recorrer a qualquer meio para ganhar a recompensa prometida por Balaque. Balaão sabia que a prosperidade de Israel dependia de sua obediência a Deus, e que não havia meio para ocasionar seu transtorno senão induzindo-os ao pecado. Resolveu conseguir agora o favor de Balaque, aconselhando aos moabitas o caminho a seguir, a fim de acarretar maldição sobre Israel. Quando Balaão chegou em sua casa, o Espírito do Senhor saiu dele completamente, e ele ficou à mercê de Satanás. Já imaginou isso? E ele foi correndo para Balaque com um plano maligno. Disse a ele que o melhor plano que seria para derrubar de vez o povo de Israel. Que eles deveriam se contaminar com a cultura dos moabitas, com as músicas, com as comidas, as bebidas, as roupas e até mesmo com as mulheres. E foi isso que aconteceu. Muitos caíram sob o juízo de Deus. Balaão teve êxito, mas não porque Deus tirou sobre o povo as suas bênçãos, mas porque o próprio povo autorizou a maldição sobre si. Em qual área da sua vida você percebe o interesse de Satanás? Na guerra entre Moabe e Israel, Balaão morreu. E ele terá o mesmo destino dos ímpios. Ele teve a oportunidade de ver a ressurreição, a vida eterna. Mas sabe, mesmo que ele tenha dito que gostaria de morrer a morte dos santos, ele esqueceu que para morrer a morte dos santos, é preciso viver a vida dos santos. Queridos irmãos, a apostasia não ocorre da noite para o dia. Há muitos que terão uma grande surpresa quando descobrirem que estavam
apostatados e não sabiam. O nosso maior fracasso é ter sucesso naquilo que nos distancia de Deus. Um ditado conhecido: deixe a vida me levar. Mas será mesmo que deixar a vida nos levar nos fará chegar aonde nós esperamos? Deus não deseja que sejamos como as ondas do mar, ora para frente, ora para trás. Deus traça planos para nós. Deus tem sonhos para que possamos viver uma vida melhor. Deus não deseja que você se distancie a tal ponto de que se perca, assim como Balaão. Nessa noite, o convite de Deus para mim e para você é que nós voltemos para casa, é que nós voltemos para o nosso lugar seguro. Talvez situações e pessoas podem ter colaborado para que você tenha aberto o nosso lugar seguro para Satanás em sua vida. Mas hoje Deus nos chama para que voltemos a Ele, esquecendo o passado, esquecendo o que aconteceu, pois Ele fará novo, tudo de novo. Nós estamos vivendo num momento, num tempo solene, sublime e importante. É tempo de nos refugiarmos no abrigo do nosso Pai Celestial. Fazendo assim, não há maldição que caia sobre o povo de Deus. A Sara vai cantar uma música agora. E se você tem sentido, percebido que Satanás tem estado ao seu redor, a fim de achar e encontrar alguma brecha, se o seu desejo é muito maior de ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, novamente, se levante. Foram tantos sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas Ele soube te encontrar. E quantas vezes Ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem.
enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, Cristo te espera de braços abertos, vem. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te encontrar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é o teu lugar. Te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, volta pra casa, pois ele te ama, vem, volta pra casa, pois ele te ama, vem. Amém. Pai querido que estás nos céus, Senhor Todo-Poderoso, nós estamos aqui sabemos que o Senhor nos espera. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus da segunda chance. Senhor, nós queremos mudar as nossas atitudes, nós queremos receber o Teu Santo Espírito em nossas vidas. Nós queremos voltar para casa. Senhor, não permita que Satanás continue triunfando, que os seus santos anjos, a corte celestial, estejam ao nosso redor, lutando por nós. Que o Senhor nos ajude a ter consciência de que devemos também, Pai querido, mostrar que nós queremos merecer o céu. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê perseverança, nos dê forças de vontade para nos mantermos firmes até a Canaã celestial. Que não venhamos cair da mesma forma que o povo de Israel, autorizando a maldição sobre si. Que podemos estar ligados a Ti, Pai querido, até a Sua volta, nos mantendo firmes mesmo com os ataques de Satanás ao nosso redor. Que o Senhor seja soberano em nossas vidas. É o que lhe pedimos, lhe agradecendo, em nome de Jesus. Amém.